Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas sinta-se muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme, eu vou falar para vocês aqui sobre o tema restauração florestal de manguezais. Eu espero que vocês gostem bastante desse tema que é tão interessante, tão único. Vocês vão ver que em alguns momentos pode ser considerado reflorestamento ou também restauração florestal. É um assunto muito abrangente e assim, mas muito interessante, né? Mas como é um tema que às vezes a gente precisa fazer uma pós-graduação ou ter muito tempo de vivência, gente, então eu tentei condensar ao máximo aqui a experiência da instituição onde eu trabalho, que é a Guardiões do Mar, e trazer para vocês, tá? Como se restaura um manguezal degradado. Então, por exemplo, imagine que teve um desmatamento e aí depois de um tempo a ideia é voltar com essa floresta. Então é assim que a gente faz, né? Tem toda uma metodologia que eu vou dividir aqui com vocês e espero que vocês gostem bastante. Só para vocês me conhecerem melhor. E uma coisa importante, gente. O que eu vou falar aqui para vocês é com base, mais uma vez, né, nos nossos trabalhos aqui da Guardiões do Mar. A nossa instituição, ela está aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Então, tudo que eu passar para vocês aqui é com situações que ocorrem aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas é claro que vocês podem levar todo esse conhecimento para a realidade de vocês. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou passar tudo o que a gente faz nesse curso, mas o mais importante é que vocês tenham uma leitura e um senso crítico de olhar a situação dos manguezais de vocês aí no Ceará, ou onde quer que você esteja, e pensar em como que pode se melhorar esse manguezal, como que se pode conservá-lo ou restaurá-lo. Então a ideia aqui é a gente manter a mente bem aberta, tá? Apesar de todo o conteúdo que eu passar aqui para vocês, né? Quando a gente entrar mesmo na parte de restauração florestal, ser muito direcionado para a nossa realidade aqui, todas as técnicas podem ser replicadas em qualquer manguezal do Brasil. Isso que é o grande barato, né? A gente consegue, por meio dessa vivência, por meio dessa experiência, fazer com que vocês repliquem isso. Então a ideia aqui é democratizar todo o nosso conhecimento. Até porque todo o nosso arcabouço aqui de trabalho, ele é sempre feito junto às comunidades tradicionais. Então, todo o nosso trabalho, vocês vão ver aqui, né, que os pescadores, catadores de caranguejo, aquelas pessoas que vivenciam no manguezal, sempre vão estar conosco, então sempre apoiando. Então, o saber tradicional é um diferencial muito grande para tudo que a gente faz de atividade. Então, é sempre importante trazer as comunidades para perto de qualquer projeto de restauração florestal que vocês venham a conduzir na região de vocês. Tá bom? Então, gente, só para a gente começar aqui então, eu vou sair daqui, tá? Porque senão a câmera vai ficar atrapalhando um pouco a visão de vocês aí dos slides, mas no final eu volto para falar pessoalmente aqui com vocês. Bom, pessoal, então, meu nome é Guilherme de Assis Rodrigues. Eu coordeno todas as ações de restauração florestal aqui na ONG Guardiões do Mar. E a nossa ONG, né, a nossa instituição, ela é sediada, como eu falei, aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Eu sou engenheiro florestal, formei na Universidade Federal Rural, daqui do Rio de Janeiro. Sou mestre em Ciências Ambientais e Florestais, também pela mesma universidade. Fiz uma pós-graduação executiva em Meio Ambiente na COP. A COP é aqui ligada ao FRJ, então tive uma visão muito interessante sobre gestão de projetos, gestão orçamentária, tudo atribuído à gestão, né, executiva de projetos, e também um MBA em gestão pública. E então a ideia é eu trazer toda essa experiência que a gente teve aqui na nossa instituição, até porque, só para vocês entenderem também um pouco do contexto, né?
há pouco tempo, né, eu trabalho na Guardiões do Mar desde 2012, e no início foi muito desafiador a gente fazer restauração de florestal em manguezais, porque não tinha nenhuma referência sobre isso. Não havia livros, não havia artigos, nada. Então, a partir desse trabalho, junto com a comunidade tradicional, nós começamos a pegar o conhecimento técnico da engenharia, junto com o saber tradicional, e trouxemos isso para democratização mesmo, né? Então vocês vão entender melhor isso nos slides finais. E espero que vocês gostem bastante, tá? Vou deixar aqui o slide, gente. Apesar que eu vou pontuando aqui para vocês as questões de todo o conhecimento teórico, talvez eu volte um slide ou outro, tá? Como se a gente estivesse numa aula presencial mesmo, tá bom? Eu sei que eu estou à vontade aqui com pessoas bem bacanas, bem especiais. Então vamos lá. Pessoal, e última coisa antes da gente começar. Talvez o conhecimento inicial que eu traga para vocês já tenham adquirido com outros professores. Então, porque eu preciso ter toda uma base aqui para falar especificamente da restauração florestal. Tá bom? Então, peço desculpas aí se eu for um pouco repetitivo, por vocês já terem adquirido esse conhecimento em outro momento, mas é fundamental para que a gente fale da restauração, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então, primeiramente, né, o que são manguezais? A gente está falando de um ecossistema que ocorre na região costeira, em regiões tropicais e subtropicais do nosso planeta. Então tá aqui um mapa mundi, e tudo isso aqui em verde são os manguezais. Então, vou passando aqui o mouse, aqui a linha do Equador, Trópico de Câncer de cima, Trópico de Capricórnio. Então, nessa região acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, toda essa região, a gente pode encontrar manguezais. Então, tudo isso que vocês estão vendo em verde aqui são os manguezais no nosso planeta. Então, a gente vê que tem uma distribuição bem grande, né? Bem interessante isso. E são ecossistemas associados a águas calmas. Então a gente encontra em baías, lagoas, estuários, e aquela máxima, né, é onde ocorre a mistura da água doce com a água salgada. Então, com isso, os manguezais são áreas de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Então, gente, acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o manguezal, vivenciar o manguezal, mas talvez tenha pessoas que nunca viram esse ecossistema. Então eu estou mostrando aqui para vocês essa vista do manguezal, bem linda, bem interessante, né? Isso daí não é Pantanal, isso não é Amazônia, isso são os manguezais aqui da Baía de Guanabara. Então a gente vê a exuberância que são esses ecossistemas. Mais uma vez aqui uma vista do manguezal, a gente tem essas árvores com essas estruturas, então são icônicas, né? Esse é o mangue vermelho. Essas estruturas são de sustentação das árvores que ficam muito perto da água ou em ambientes com muita lama. Então essas estruturas, que são chamadas de rizóforos, popularmente são chamadas de raízes e escora, mas se a gente analisar anatomicamente, a gente vai perceber que na verdade são estruturas do caule, tá? Então todos esses arcos são estruturas do caule que vão sustentar as nossas árvores aí. E lembrando, não sei se já falaram para vocês, mas manguezal é o ecossistema, mangue é vegetação, tá? E aí, gente, um cenário de exuberância do nosso ambiente, né? Então, um ambiente muito lindo, muito bonito, que a gente tem muito orgulho de trabalhar. E aí, quando a gente fala em áreas de manguezais do Brasil, nosso país ocupa a segunda maior área em termos de manguezais, tá? Nós temos 13 mil quilômetros quadrados, então isso tem mais ou menos 9% da cobertura mundial, e a gente perde só para a Indonésia. Tá? A Indonésia tem 30 mil quilômetros quadrados, tem um pouco mais que o dobro, tem 1/5 dos manguezais estão lá na Indonésia, eles têm 21%, e aqui no nosso país eles se distribuem desde o Amapá até Santa Catarina. Então aqui a gente vê a distribuição aqui em vermelho dos manguezais no Brasil,
pegando lá do Amapá, passando pelo Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, vocês aqui, e descendo até Santa Catarina, sendo o Rio Grande do Sul o único estado costeiro que não apresenta manguezais. E aí fica uma questão, né, gente? Poxa, o Brasil com essa costa imensa tem metade dos manguezais da Indonésia. Eu vou voltar aqui no slide, como eu falei para vocês, né? Eu vou voltando aqui em alguns slides para a gente bater um papo. O Brasil está aqui, né? A Indonésia está aqui, ó. Nessa região aqui do Oriente, então chamado Leste Asiático, né? Então, um país pequeno, mas que tem o dobro de manguezais. Então, por que isso, gente? A gente tem muito manguezal, mas o nosso manguezal ele é fininho. Ele pega uma margem muito estreita da nossa costa. Então, isso é interessante para que a gente pense mesmo, né, e que os manguezais nossos são extremamente importantes, porque eles são bem restritos, apesar de pegarem de norte a sul do país. Então são áreas de grande importância para a conservação. Então, por isso que temos que nos empenhar muito aí em restaurar esses ambientes. Gente, eu posso listar para vocês diversas importâncias desse ecossistema, tá? É um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. É uma área de abrigo, reprodução, desenvolvimento, alimentação de diversas espécies marinhas e terrestres. Ajuda a prevenir inundações, proteção da linha costeira, evita erosão, assoreamento dos corpos de água e fontes de alimentos para a população. Então tem inúmeras importâncias esse ecossistema. Eu falei para vocês de proteção da linha costeira, né? Então tem um vídeo aqui bem interessante, né? Felizmente, graças a Deus, a gente não passa por problemas de maremoto aqui no nosso país, pelo menos não até hoje, né? Mas muitos países têm essa realidade, infelizmente. Então tem um vídeo aqui de uma simulação, vocês vão ver aqui como se fosse um maremoto acontecendo, e mais aqui adiante vocês vão ver a vegetação de manguezal, e essa vegetação vai atenuar a energia dessas ondas, protegendo a linha costeira. Então vai ficar mais claro quando eu colocar o vídeo para vocês aqui. Bom, então é isso, né, gente? Vou passar aqui só mais uma vez. Então a gente está vendo o maremoto acontecendo, a vegetação de mangue diminuindo essa energia dessas ondas e protegendo a linha costeira, e lá na costa, onde tem a população, praticamente não sofre com nenhum efeito do que está acontecendo lá em alto mar. Esse vídeo está disponível, tá? Então essa apresentação vai ficar disponível para vocês também, então vocês podem acessar depois pelo link. Então, gente, é basicamente isso, tá? Essa imagem mostra aqui que o manguezal ele vai protegendo ali a costeira, tá? De eventos extremos, mas se há retirada da vegetação, então fica suscetível a grandes inundações, tá? Então isso é um problema muito sério e que precisa ser pensado pelo poder público. E aqui, gente, diversos recursos que a gente pode encontrar nos manguezais, né? Alimentação, é um ecossistema de muita exuberância. Então, esses são só alguns retratos aí que tem no livro do ICMBio, que trata sobre a riqueza dos manguezais. Então a gente encontra uma vastidão muito grande de recursos. E aí, gente, como eu falei no início da apresentação para vocês, eu vou dar um enfoque na realidade aqui do Rio de Janeiro. Mas fica como dever de casa de vocês entender os processos de degradação dos manguezais da região de vocês, tá? Então, é importante isso, porque quando você entende como que ocorreu a degradação isso serve não só para o manguezal, não, tá? Isso é para qualquer ecossistema, qualquer ambiente que vocês forem trabalhar com restauração florestal, vocês precisam ter a leitura de como que foi o processo de degradação, porque isso vai auxiliá-los a restabelecer aqueles processos ecológicos que foram perdidos. Então, falando aqui do Rio de Janeiro, o maior impacto dos manguezais, o início do impacto dos manguezais começou lá por volta de 1700, e a madeira era utilizada como lenha e carvão na produção de açúcar e combustível doméstico.
Então ali que começaram, né, a desmatar os manguezais. E de forma muito mais intensa, no final aí do século XIX, quase início do século XX, que teve a introdução dos tijolos e telhas na construção das casas, isso aumentou muito a demanda por lenha. Então nós temos grandes cidades aqui perto aqui no entorno do Rio de Janeiro, e essas casas, essas cidades começaram a crescer. Então houve uma demanda de tijolo e telha muito grande que se estendeu por todo o século XX. Até ali mais ou menos os anos 70, houve uma demanda pela madeira de manguezal muito grande, porque a madeira do manguezal ela queima durante muito tempo. Vocês devem conhecer isso. Então, quando você taca fogo numa madeira dessa, oriunda do manguezal, ela queima muito tempo. Então, o poder calorífero dela é muito alto. Então, é ideal para a construção de tijolos e tenhas ali, e telhas, né? E aqui, como vocês têm aí, né, o problema da carcinicultura, né, que é muito sério, então contribuiu muito para a degradação dos manguezais. E aqui, no nosso cenário atual, a expansão imobiliária, a construção de diques de contenção de maré, esgoto doméstico e industrial é absurdo, é muito alto. Então, são os principais fatores de degradação. Só para vocês terem uma ideia, os manguezais da Baía de Guanabara, que antes tinham 258 km², hoje tem basicamente 60. Então, uma degradação altíssima, que a gente tem aqui uma redução muito grande dos manguezais originais. Isso é um cenário muito comum, tá? E aqui na figura de cima a gente tem os manguezais naturais. Então, primeiro você tem o nível médio do mar, a maré mais alta, a maré mais baixa. Então essa maré mais alta vem aqui, inunda todo esse manguezal, molha todo esse manguezal, volta essa maré. E aqui embaixo um cenário que a gente tem muito aqui no Rio de Janeiro. Então, o manguezal dessa região foi desmatado, construíram diques de contenção de maré, e quando a maré mais alta atinge esse nível, ela não consegue passar. Então, com isso, há a construção de inúmeras residências, né? Muitas cidades e bairros cresceram dessa forma aqui. E tem regiões menores, como Pastagem também, a gente tem muita questão disso, né? Foram construídos muitos diques, e nessa região onde tem essa casa, a presença de pastagem. E essas pastagens hoje, pelo menos aqui no Rio, muitas áreas estão abandonadas. Então se tornou uma área improdutiva. Então, muitos dos trabalhos que nós conduzimos, nós desmobilizamos esses diques de contenção. Então fazemos o nivelamento topográfico, permitindo que a maré entre, molhe essa região, e aí a gente começa a ter a troca de recursos, né, ali do próprio ecossistema. Então, por isso eu estou frisando muito isso. Vocês precisam entender o real impacto da região de vocês, para que aí sim possam ser traçadas estratégias de restauração. E pessoal, essa é a realidade aqui dos manguezais do Rio de Janeiro. Tá? Aí nós temos uma operação de limpeza de manguezais chamada Limpa Oca. E aqui são todos tubos de televisão que nós retiramos de manguezal em um único dia. Nós já tiramos aí mais de 30 toneladas de lixo dos manguezais. Então isso é algo que a gente encontra bastante. Fora materiais hospitalares, tem de tudo, gente. Inclusive já encontramos até um banheiro químico, acreditem, se quiser. Encontramos um banheiro químico nos manguezais. Isso foi até matéria de jornal na época. Então a empresa responsável, né, acabou coletando isso. Mas, infelizmente, acaba. Só para vocês... Vou deixar vocês curiosos, né? Mas a proprietária desse banheiro... Esse banheiro foi fornecido para uma obra. E, infelizmente, a gente tem um problema de segurança pública muito grande, né? Aqui no Rio de Janeiro, em como qualquer todo lugar. Mas aí, enfim... o tráfico de uma determinada região pegou o banheiro químico e levou para uma festa, para um baile funk, e aí depois acabaram jogando esse banheiro no rio, que foi parar no manguezal. Então só estou colocando o contexto também, né, de vulnerabilidade social
que vocês aí também certamente estão inseridos. Então a gente tem uma série de problemas muito sérios na condução de projetos ambientais. Aqui na figura de cima, esgoto a céu aberto. Isso aqui é um canal, mas com presença de esgoto muito alta. E nessa figura aqui de baixo, aqui da direita, vocês veem que as árvores estão todas mortas por conta de, infelizmente, derramamento de efluentes da indústria do óleo e gás. Então acabou contaminando uma região e aí essas áreas vieram a infelizmente morrer. Então depois está recuperada, enfim. Mas são os problemas que a gente que ocorrem, né, que a gente percebe que acontece, infelizmente. Pessoal, aqui é uma... Para quem não conhece, né, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Então aqui no meio a gente tem a Baía de Guanabara, que é essa região toda. Então, para quem não conhece o Rio, aqui olhando aqui a figura da Baía de Guanabara, temos aqui à esquerda a Praia de Copacabana, então bem na entrada da Bahia. Então, a cidade do Rio de Janeiro está de um lado, Niterói está de outro, então a gente tem várias grandes cidades aqui. E onde vocês estão vendo a Baía de Guanabara, isso basicamente tudo era manguezal, tá? Havia umas regiões de praias, cordões arenosos, restinga, mas aí 95% era tudo manguezal. Então, as cidades, como eu falei no contexto histórico, elas foram crescendo em torno da Baía de Guanabara. E nos anos 80, houve um movimento muito grande da academia, da sociedade no geral, para que protegesse o último reduto, a última área de manguezal que ainda se encontrava viva. Caso contrário, o que aconteceria seria o abraço mortal da Baía de Guanabara. Então as cidades cresceriam 100% em torno da Baía, acabando, eliminando, né, extinguindo todos os manguezais. Então imagine o impacto ambiental no recurso pesqueiro que a eliminação dos manguezais traria. Então, nos anos 80, foi criada a APA de Guapimirim, 1986, se não me falha a memória. A área de proteção ambiental de Guapimirim, que abrange tanto a parte, né, a porção úmida, a porção de água da Bahia, quanto também a porção terrestre, para proteger e evitar esses últimos, que houvesse o corte e a supressão desses últimos manguezais. Existem pouquíssimos relatos e registros sobre esses últimos manguezais, mas essa era a situação que a gente encontrava, tá? Um grande desmatamento, e o que sobrou foram manchas de manguezais, né? Manchas de vegetação. E nas regiões mais difíceis de serem acessadas na época, que eu vou voltar aqui, a região aqui costeira, então ainda havia uma grande mancha de vegetação. Mas fora isso, totalmente desmatado e degradado. Então esse é um dos registros que a gente tem. E aí, gente, eu vou dar umas sugestões de leitura para vocês, tá? O foco não é específico de manguezal, propriamente dito, nessas duas, mas são livros muito interessantes que, o primeiro é esse A Ferro e Fogo, que ele conta toda a história de devastação da Mata Atlântica brasileira. Livro muito interessante, recomendo a leitura. Também o Colapso, né? Mostra aí como muitas sociedades ao longo da história foram dizimadas por questões ambientais. Então, também, né? Então, é interessante vocês olharem e lerem esses livros, deixo aí como uma boa referência. Esse A Ferro e Fogo, ele também fala dos manguezais, tá? É bem interessante. E aqui, já focando mais na Baía de Guanabara, a gente teve o livro do saudoso Elmo Amador, o professor daqui, que foi um dos idealizadores da APA de Guapimirim. Principalmente esse primeiro, a ocupação histórica. Ele fala bastante sobre como que era a Baía de Guanabara na época colonial, e é bem interessante. Da época do Império também, os impactos recentes. E aí, pessoal, a gente pode falar uma série de consequências de da degradação dos manguezais. Então, primeiro, o enfraquecimento das margens, acelerando o processo de erosão costeira. Depois, a redução da diversidade de espécies, assoreamento de rios, lagoas, baías, e aumento da exposição do solo ao sol, modificando drasticamente as características físicas e químicas. Então, nessa próxima imagem, vocês vão poder entender isso melhor.
Aqui a gente tem a nossa espécie mais icônica, né, o mangue vermelho. E pessoal, lembra que eu falei para vocês dessas estruturas, desses arcos, os rizóforos, para sustentar? Então pensem comigo o seguinte, imagina que a gente tem aqui todas essas árvores, e essas árvores estão aqui segurando e sustentando todas essas partículas de solo que estão aqui. A partir do momento que há um desmatamento, ou seja, há a supressão total dessa vegetação, todas essas raízes que estão aqui no subsolo vão morrer. Então esse solo não tem mais onde se sustentar e se fixar. Consequentemente, partículas de solo vão sair daqui e vão ser depositadas nos fundos, no fundo de baías, de rios, causando um problema de assoreamento e diminuição da profundidade dos corpos hídricos. Então, olha só o tamanho e a magnitude do impacto ambiental que causa o desmatamento. Então, isso é um problema muito sério que precisa ser olhado aí pelo poder público. E, gente, falando aqui, né, por que restaurar? No nosso caso, já com foco aqui na Baía de Guanabara. Foi uma vegetação retirada há mais de 50 anos, então houve um severo processo de desmatamento. Houve a perda de resiliência. O que é resiliência? Quando a gente se machuca, né, a tendência, né, se for um machucado mais superficial, é que ali tem um processo de cicatrização e depois de um tempo você nem lembra que se machucou, não tem nem cicatriz direito, né? Então resiliência é isso, é a capacidade da gente se restabelecer, da gente regenerar. Porém, se o dano, se o machucado, se o ferimento for muito grave, vai ser difícil essa regeneração. A gente vai ficar com uma cicatriz muito grande, ou marcas ou sinais muito grandes. E aí, como houve um desmatamento e um processo de degradação muito severo, houve a perda de resiliência. Os manguezais são ecossistemas conhecidos pela sua capacidade de alta resiliência, ou seja, ele rapidamente consegue se restabelecer e melhorar a situação após um impacto. Mas, se for severo, essa resiliência vai ser perdida. E aí, nesses locais que houve o desmatamento, houve o desenvolvimento de espécies herbáceas oportunistas, impedindo o desenvolvimento da regeneração de espécies arbóreas do manguezal. Isso vai ficar mais claro, tá? No próximo slide, mas só para vocês entenderem. Houve um desmatamento. Deixa eu avançar aqui para o próximo slide. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, era floresta de manguezal. A gente tem um manguezal muito denso, muito grande aqui, então era uma floresta. Só que houve o desmatamento, como eu falei para vocês. A partir do momento que houve o desmatamento, esse solo do manguezal acabou sendo exposto a uma radiação solar muito elevada. Com isso, uma espécie herbácea, ou seja, ela não é arbórea, é herbácea, é uma erva, vamos dizer assim, né, falando. Ela tem uma estrutura, ela não é rígida como uma árvore. Começou a se alastrar. Só que essa espécie, ela não é uma espécie invasora, não é espécie de um outro local, de uma outra região que invadiu. Não, é uma espécie do manguezal. Isso é uma samambaia, que é chamada de Acrosticum aureum, que é um nome científico, mas popularmente a gente chama de samambaia do mangue. Então, essa espécie, o Acrosticum, ela encontrou uma oportunidade de se desenvolver, já que tem muito sol, vamos crescer. E ela cresce muito mais rápido do que a regeneração natural das árvores. Então a árvore, né, vocês devem ter visto isso, as árvores têm propágulos. Mais pra frente eu vou falar disso. E esse propágulo vai dar origem a uma nova árvore. Só que a samambaia ela cresce de forma muito acelerada. Então ela acabou colonizando grandes áreas que antes eram florestas. Então são essas áreas que a gente trabalha. Então a gente precisa tirar essa samambaia e colocar floresta no local. A samambaia é do ambiente manguezal, mas dessa forma, por uma grande extensão, ela acaba sendo uma barreira para qualquer árvore que nasce aqui. Então, pessoal, eu trouxe todo esse contexto para a gente agora sim entrar nas fases da restauração florestal.
Bom, pessoal, agora que entendemos e vimos o quão importante é compreender o contexto histórico de degradação de qualquer ecossistema, de qualquer área, aí, com foco aqui nos nossos manguezais, importantíssimo isso, entender todo o processo, quais os impactos que ocorreram, para que aí sim a gente comece a falar da restauração florestal. Então, primeiro de tudo, gente, isso aqui é um roteiro, tá, de como se faz a restauração, um roteiro mais simplificado, mas tudo começa com o diagnóstico ambiental, e aí eu vou passando aqui para vocês em cada etapa dessa. Mas primeiro começa com o diagnóstico ambiental, a gente tem que entender, tem que fazer uma visita ao campo, entender quais são os processos de degradação, o que tem ali naquela área, né, qual o contexto que esse ambiente está. E a partir disso a gente começa a fazer um projeto executivo. O projeto executivo é o documento norteador que vai dizer ali, imagina uma pessoa leiga que não entende de restauração florestal. Ela vai ler o projeto executivo e vai realmente entender o que vai ser feito. Então o projeto executivo é isso. Ali é um documento minucioso que vão trazer as técnicas da restauração que vai ser executada. E aí a gente entra na fase de implantação do projeto. Então ali sim a gente está começando a parte do reflorestamento, né? Então a gente limpa a área, faz a produção de mudas, faz o plantio, só que não adianta plantar e largar para lá, o projeto tem que ter uma manutenção periódica, senão esse projeto vira um projeto abandonado. E por fim a gente tem que fazer um monitoramento da qualidade desse projeto, saber se de fato o plantio que eu estou fazendo está sendo de qualidade. Então isso é muito importante, tá? Analisar todo esse contexto do projeto. E uma coisa importante, gente, eu estou trazendo aqui, né, o termo às vezes de restauração florestal e às vezes de reflorestamento. E aí que está a hora agora da gente separar um pouco as coisas. Quando a gente fala em restauração florestal, a gente tenta voltar ao que era muito perto do que era antes, daquela floresta original. Por isso é importante o diagnóstico ambiental. Porque a gente vai à área e tenta entender o contexto, o entorno. Caramba, será que dá para fazer? Será que dá para que daqui a gente volte nessa área daqui a 10, 20, 30 anos? Será que dá para essa floresta ficar muito parecida no futuro com o que tinha antes, ao ponto de a gente não saber distinguir se ali passou por um processo de restabelecimento ambiental? Então a restauração é isso, é chegar o mais próximo possível do que era antes do impacto. Quando a gente fala de reflorestamento, é o momento ali que eu acabo de plantar minha muda. Vocês vão ver isso. Tá? Acabei de plantar a muda, então tá ali a área, plantei tudo, fiz um reflorestamento. Mas a ideia é que essas mudas cresçam, se desenvolvam, gerem processos ecológicos ali, que vocês vão entender tudo a partir disso, a partir daqui. E aí sim a gente chega na etapa de restauração florestal. Mas pensa comigo, pensem comigo o seguinte: imagina restaurar uma área onde onde ocorreu carcinicultura. Ou vamos pensar aqui, você restaurar, né? Pensar assim, em restabelecer um ambiente onde era uma área de mineração. Vocês acham que vai ser simples? Por mais que a gente empregue técnicas de melhorias, gente, é muito difícil. Essa área, imagina uma área de mineração, de uma forma muito difícil. Ela vai voltar ao que era antes. O próprio relevo foi modificado. E aí, nesse contexto, é claro que a gente vai propor ações de melhorias, o ambiente ele vai se tornar muito melhor do que o ambiente degradado, mas nesse ponto não é feita a restauração. Tá? A gente deixa o ambiente muito melhor do que era, mas não chega ao ponto do que era antes do impacto. Então, nesse caso, a gente faz recuperação. Então, estamos separando aqui dois conceitos diferentes. Um é restauração, chegar o mais perto possível do que era a floresta antes do impacto, e outra, recuperação. Você vai melhorar o ambiente ao máximo, mas, infelizmente, por conta dos impactos extremamente severos, não é possível voltar ao que era antes. Então, possivelmente, eu não fiz o diagnóstico ambiental aí na cidade de vocês, na região de vocês, mas
muitas vezes é difícil você restaurar, chegar ao ponto da restauração em ambiente de carcinicultura. É possível recuperar. Até porque tem uma série de produtos químicos ali, né, naquele solo, enfim, uma série de contaminantes, mas é possível sim. Então, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é só para vocês entenderem o contexto técnico, tá? Não é para ninguém ficar aqui triste achando que não vai fazer mais restauração, tá? Mas é para vocês entenderem que tecnicamente existe uma diferença, tá? E aí, pessoal, a gente começa a primeira fase, que é o diagnóstico de campo. Então nós vamos às áreas entender, né? Como que tá? Qual o domínio? Qual espécie que domina? Nesse caso aqui, nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, a nossa equipe está em campo e constatou, né, o pleno domínio ali da samambaia, que é a espécie oportunista que se alastrou por grandes áreas, dominando o ambiente. Então aqui, ó, então, nosso técnico ele está em campo, rodando a área, caminhando a área, então a gente tem que ir ao campo mesmo, entender o que está acontecendo. Será que tem diques de contenção de maré? Nesse caso aqui desse trabalho não tinha. A maré entrava normalmente no ambiente, então nós vamos em vários horários diferentes para saber se realmente a maré está entrando na área. Fazemos esse estudo hidrológico também e é feito o diagnóstico de campo. Finalizou o diagnóstico de campo, nós elaboramos, lembre, o projeto executivo. E o projeto executivo, gente, ele vai trazer a minúcia de todas as ações que vão ser desenvolvidas em campo. Então, aqui eu não vou ter tempo, né, de mostrar para vocês como que se elabora um projeto executivo, mas vocês podem procurar aí nos buscadores projetos executivos de restauração florestal, vocês vão encontrar inúmeros, tá, de qualidades excelentes e que trazem aí quais vão ser as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, pessoal, no nosso caso aqui, tá? Primeira coisa, a gente tem que limpar a área. Não adianta deixar essas samambaias no ambiente. Então, primeiro, a gente trabalha com roçadeira lateral, tá? Então, os nossos operadores, eles vão à área e começam a trabalhar, começam a roçar. Reparem que eles estão todos paramentados, né? Eles têm aqui o avental de raspa, eles têm luva, tem um capacete com uma tela protetora, um protetor auricular, trabalham também com camisas de mango V. Então, há todo um cuidado com essa pessoa que está aqui trabalhando, tá? E o que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui na figura anterior. Então, eles começam a cortar a samambaia. Geralmente, tá, daqui vem fazendo como se fosse um zigue-zague de cima para baixo, até chegar na base das folhas. E aí, gente, isso aqui é a estrutura, tá? É o rizoma, que é a estrutura, a base a base de toda a samambaia, tá? Como se vamos pensando assim, é o caule da samambaia, né? E aqui esse rizoma ele tem que ser retirado. Então o nosso operador aqui ele está medindo aqui, né, o rizoma. Isso aqui, infelizmente, alguns projetos eles se preocupam só em cortar as folhas, tá? E deixam essa base aqui da samambaia. Qual é o problema disso? Pode fazer assim? Pode, mas o problema é, essa samambaia vai crescer de uma forma muito acelerada. Então, constantemente, é preciso retornar à área e fazer novos cortes, tá? Mas é possível, nós aqui na Guardiões do Mar já conseguimos desenvolver uma metodologia para arrancar esse rizoma com a própria roçadeira, tá? A gente vem bem devagar aqui com a lâmina, bem devagar, bem lento, até arrancar toda essa estrutura, porque senão vai nascer a samambaia e vai dominar o ambiente novamente. Então é possível sim fazer a retirada de toda essa estrutura. E aí, gente, a gente está vendo o local após a roçada. Então vocês veem aí como é que fica tudo aberto, né? Então já abriu espaço ali, já abriu uma grande clareira, algo que antes era assim, agora tá assim. Então agora a gente começa a falar aí já deixa a área limpa e propícia para começar as nossas atividades de plantio. Um cuidado muito importante, gente. Deixa eu só voltar aqui na figura anterior. Muitas áreas a gente, quando trabalha em, por exemplo, Mata Atlântica, né, Caatinga,
cerrado, os trabalhos de restauração florestal, muitos deles, quando faz a retirada da vegetação herbácea, retira os detritos da vegetação. Por quê? Porque pode pegar fogo. Então, muitos trabalhos tiram essa vegetação ou colocam de uma forma organizada para que, caso haja um incêndio florestal, não se alastre esse fogo. Só que nos manguezais nós deixamos essa cobertura aqui. Por quê? O solo o substrato do manguezal, né, o solo, ele é muito úmido. Então, a partir do momento que a gente faz a roçada, a gente tem que deixar esse material como se fosse uma cobertura, tá? Aqui em cima, como se fosse uma proteção para o próprio solo. Então aqui é só para vocês verem, né? Aqui está toda palhada. A partir do momento que a gente tira essa palhada toda, a gente já vê que o solo está aqui com a umidade mantida, com toda a sua estrutura preservada. Então é importantíssimo preservar e manter a qualidade do solo. Então essa palhada é toda deixada na própria região. É porque, como tem a influência da maré, a maré sobe, a maré desce, então não tem riscos aí grandes riscos de incêndios florestais. E aí, pessoal, a gente começa a falar da parte do transplante de mudas ou produção de mudas em viveiro. Nos nossos trabalhos, 98% foram, tá, transplante de mudas, e vocês vão entender o porquê. Mas aqui a gente basicamente retira mudas do próprio ambiente, do próprio ecossistema manguezal e levamos para as áreas de restauração. Mas é também possível produzir mudas, tá? Inclusive isso foi tema da minha dissertação. Eu estou disponibilizando para vocês a minha dissertação. Apesar dela ter um enfoque mais científico, mas também é possível. Quem quiser produzir mudas em viveiro é possível, tá? A grande questão aqui é que você precisa ter uma área disponível, precisa ter uma estrutura, né? Então é preciso ter ali toda uma estrutura de um viveiro florestal, e isso acaba às vezes encarecendo, mas a produção de mudas é muito interessante para aquelas áreas onde essa vegetação, né, essa regeneração natural que vocês vão entender, é escassa. Então é possível produzir mudas, sim, é bem interessante. Havia toda uma dúvida se era possível ou não produzir mudas, então esse trabalho que eu vou disponibilizar para vocês mostra que sim, é possível. Contudo, o mais viável é o transplante de mudas, porque ele é mais rápido. Aqui na produção de mudas é preciso aguardar pelo menos aí mais 4, 5 meses, né? Tem os amigos nossos aí do Mangues da Amazônia que fazem um trabalho excelente com produção de mudas, então eles têm muita expertise nisso. E é bem interessante o trabalho deles com o manguezal, mas aqui para nós, no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, a produção de mudas já não é tão favorecida, então demos preferência para o transplante. Então o nosso foco aqui vai ser o transplante de mudas. Então, gente, por que a gente faz o transplante? A gente está aqui nos manguezais, que ainda tem uma cobertura, apesar de todo o impacto, ainda existe uma cobertura significativa, uma cobertura florestal, e tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são pequenas mudas. São mudinhas aqui que estão nascendo no ambiente natural. Então, isso aqui é tudo regeneração natural da própria floresta. Então, nós viemos no ambiente natural e fazemos a coleta dessas mudas aqui no próprio ambiente. Claro que existe um cuidado para isso. Não é sair tirando de qualquer região, de qualquer forma. Então, quando nós encontramos um berçário de mudas, como esses aqui que vocês estão vendo, primeiro primeiro cuidado, nós retiramos mudas de forma aleatória. Então, pega uma dessa porção, outra dessa porção, outra dessa região, de forma aleatória, e não retiramos tudo. Tá? Nós retiramos até 40%. Não retiramos tudo de uma região só. Por quê? Primeiro, a gente não pode evitar, a gente tem que evitar o processos erosivos. Então, se a gente retira tudo de uma vez só, pode ter um processo de erosão. Primeiro ponto. Segundo, nós temos que deixar para a própria floresta se restabelecer. A floresta precisa crescer, a floresta precisa ter a sua própria sucessão, que nós chamamos, né? A sucessão ecológica da floresta. Então, a floresta ela precisa se manter, então também não retiramos tudo. Tá? E o que é interessante do transplante, gente? Todas essas mudas que vocês estão vendo aqui, se forem deixadas aqui, elas vão competir uma com a outra.
e naturalmente elas vão morrer. Então, vou chutar, tá? Não sei, mas eu vou chutar aqui, vamos supor. Tem aqui 200 mudas, um exemplo. Dessas 200 mudas, no final aqui sobrariam 10, talvez. E dessas 10, talvez 2 ou 3 se transformariam em árvores. Isso é só um exemplo, tá? Para que vocês entendam o seguinte. Elas entram em competição uma com a outra. Então, por isso que favorece o transplante de mudas, inclusive favorece a própria sucessão florestal, porque nós vamos abrir espaços aqui e essas mudas que ficarem no ambiente vão poder se desenvolver. Então, nós viemos aqui no próprio ambiente, coletamos essas mudas. Aqui mais uma imagem, né? Olha o tanto de muda aqui atrás, gente. E aqui os nossos colaboradores fazendo a retirada das mudas. Reparem aqui embaixo, na próxima foto vai ficar mais visível, mas nós temos aqui um torrão, tá? Ele está vindo com uma cavadeira e retirando essa muda. Tamanho mínimo de retirada, pelo menos, no mínimo 40 centímetros, tá? Então essa muda tem que estar... não pode estar atacada por doenças, né? Por algum inseto, tem que estar com uma muda de qualidade, pelo menos 40 centímetros. E aqui, ó, como é que o torrão da muda, que eu estou falando para vocês. Isso por quê? Para preservar justamente as raízes dessa muda. Porque vir aqui e retirá-la causa um impacto nessa muda, né? Então a gente vem com a cavadeira e faz todo o corte em volta dessa muda, preservando ao máximo a qualidade das raízes. É preciso sair com esse torrão, tá? Não adianta chegar lá no ambiente e puxar essa muda, porque as raízes vão se quebrar todas e aí a gente chama até de muda lavada. Então nós priorizamos, após a descida da maré, a gente aguarda ali pelo menos 1, 2 horas para fazer essa retirada dessas mudas. Não adianta ser com um ambiente muito úmido, né? Aqui, por exemplo, nessa região onde eu estou passando o mouse aqui, está repleto de água. Aqui não adianta tirar, tá? Porque aqui tem muita água e se a gente tirar a muda desse ponto aqui dentro da água, essa raiz vai lavar. Ou seja, vai sair todo o substrato e vai matar os filamentos das raízes. Então nós retiramos aqui, ó, de uma porção um pouco mais alta, mantendo e preservando a estrutura do torrão. Vocês veem aqui que as mudas estão bem viçosas, com as folhas bem verdes, bem bonitas. Então são essas mudas que vão para o campo. Nós colocamos essas mudas em caixas plásticas ou em sacolas, né, em sacos de ráfia. E toda a nossa área ela é de um acesso muito difícil. Então, tudo por barco, tá? Então essas mudas são levadas para as áreas de restauração e começa aí a etapa de plantio. Então, quanto tempo leva, né? Eu fiz o transplante, em quanto tempo eu tenho que plantar? No máximo no dia seguinte. Então, essas mudas são levadas para a área de... Vamos supor que aqui já é o final da tarde, né? A equipe pegou as mudas e levou para a área de restauração. Chegando na área de restauração, nós priorizamos para colocar essas mudas em um ambiente sombreado, para que no dia seguinte, ou no próprio mesmo dia, nós já começamos o trabalho de plantio. Então aqui nossa equipe fazendo a distribuição das mudas em campo. E reparem aqui como eu falei para vocês, né, da palhada, os restos da roçada. E aí, pessoal, a gente começa o plantio e também faz o tutoramento. Reparem no seguinte, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem uma muda tombada, tá? Ela está caída aqui a estrutura dela. E ela está caída por quê? Ela não foi tutorada. Então a maré sobe, a maré desce, essa muda acaba tombando. E se essa muda ela precisa ficar em pé, como está mostrando esse tracejado aqui. Ela não pode ficar deitada, porque quando ela fica deitada, ela morre. Ela acaba saindo daqui. Então ela precisa de um tutor. E esse tutor ele é feito com feixes de bambu. Então cortamos esses feixes e espetamos ao lado da muda. E aí fazemos uma amarração com um barbante. Aqui no caso é um barbante de algodão mesmo, na forma de 8, tá? Para manter essa muda em pé e aí pronto. Aí sim é feito o plantio e o tutoramento com a qualidade que deve ser feito. E aí, gente, essa é a imagem da restauração florestal. Tá? Então aqui foi mais ou menos após 6 meses, mais ou menos do plantio, 6, 7 meses. Então é essa imagem que a gente tem. Reparem aqui ao fundo, essa é uma área de samambaia
que nesse momento aqui ainda não tinha sido trabalhada, tá? Mas hoje em dia já foi. E vocês veem como é denso, né? E olha como é que fica quando a gente faz o plantio. Então, muitas vezes, quando a gente olha um projeto de restauração florestal, né? Aqui foi feito o reflorestamento, né? Mas a ideia é o quê? Quando a gente olha, num primeiro momento parece muito artificial, né? A gente vê as linhas aqui, né? Então, parece que é uma coisa um pouco estranha para quem está trabalhando com ambiente natural. Mas vocês vão ver que a partir do reflorestamento a gente vai evoluir para a restauração florestal com todos os processos ecológicos retornando aí para esse ambiente. Então, quando a gente olha assim no primeiro momento, né, parece até os plantios, né, o pessoal comenta, poxa, parece um plantio de eucalipto. Sim, parece, porque o eucalipto está todo enfileirado ali, assim como aqui, mas vocês vão ver que aqui é um caso totalmente diferente das florestas, as florestas comerciais, né, que são, por exemplo, as de eucalipto e pinos. Então, pessoal, nós temos 3 espécies. A primeira é o mangue branco, que o nome científico dela é a Laguncularia racemosa. O mangue branco tem essa estrutura que é o pecíolo. Pecíolo é a base da folha, tá? Essa pequena haste que sustenta a folha. A folha está aqui, esse aqui é o pecíolo. Ele é vermelho. Então, esse é o mangue branco, né? Apesar dele ter o pecíolo vermelho, ele é o mangue branco, tá? E ele tem o propágulo. Vocês devem ter estudado aí com outros professores, né? Mas basicamente um propágulo, aí eu vou pedir licença aqui, tá? Vulgarmente falando, seria como se fosse um fruto. Só que esse fruto ele tem uma capacidade de já cair no solo e gerar uma nova planta. Então ele mesmo já gera uma nova planta. Então todas aquelas mudas que eu mostrei para vocês foram oriundas de cada propágulo desse aqui. Então cada propágulo desse vai gerar uma muda diferente. Isso que é interessante, né? Então aquela imagem que eu mostrei para vocês, repleto de mudas ali, caíram esses propágulos e deram origem a cada muda que foi transplantada. Bom, e aí a gente vem para o mangue vermelho, né? A espécie talvez a mais icônica e mais, né, que as pessoas mais identificam dos manguezais. Então o mangue vermelho com essa haste, né, com essa caneta. Mais uma vez eu falei para vocês, né? Mas eu já disse, ele possui essas hastes, né, que são os gisóforos, porque ela é uma espécie que ocorre em áreas muito perto de água ou também nas regiões mais interioranas, nas regiões mais baixas. Então uma espécie que ela está sempre ligada a muita água, um ambiente mais lamacento. Então nós encontraremos aí o mangue vermelho. E por fim temos a Avicennia schaueriana, que é o mangue preto. Vocês têm duas aí. Vocês têm a Avicennia schaueriana e a Avicennia germinans. Então vocês têm basicamente 2 tipos de mangue preto, a depender da região vocês encontram até as duas. Aqui na Baía de Guanabara nós encontramos só a schaueriana, mas quando a gente começa a caminhar aqui para a região norte do estado, encontramos a outra espécie de mangue preto. Parece uma azeitona, né? E ela tem a peculiaridade de ter glândulas na folha que expulsa o sal. Cada espécie dessa, gente, tem uma estrutura diferente de se adaptar a um ambiente tão extremo como o manguezal. O manguezal tem lá, né, a água salgada misturando com a água doce. E se temos uma árvore que está extremamente adaptada, ela vai ter mecanismos de adaptação. No caso aqui, o mangue preto, ele tem essas glândulas para eliminar o sal. No caso do mangue vermelho, ela possui um ultrafiltro aqui na base das raízes que impede a entrada do sal. E no caso do mangue branco, quando ela absorve essa água muito salgada e acaba levando essa água muito salgada para as folhas mais velhas. Então por isso que a gente olha o mangue branco, às vezes com aquelas folhas bem amareladas, é porque ele leva essas folhas, o sal, conduz o sal, o excesso de sal para as folhas mais velhas, e aí sim faz o equilíbrio salino e essas folhas muito velhas caem, mantendo o equilíbrio da planta. Só uma curiosidade aqui, né, de cada espécie. E aí, pessoal, pergunta que sempre me fazem: como é que planta? Onde que planta cada espécie? Sai plantando quantas, né? Porque a gente tem só 3, pelo menos aqui no nosso caso, temos 3 espécies de árvores. Por que 3 espécies, né? Diferente de outras regiões.
Porque são as 3 árvores adaptadas. As 3 espécies que mais se adaptaram a essa condição extrema do manguezal. Mas e aí, planta cada uma onde? E aí, gente, essa é uma pergunta que nos remete à chamada zonação de plantio. O que é a zonação de plantio? Vamos olhar primeiro essa figura aqui, tá? Imagine que a gente está num helicóptero ou olhando uma imagem de satélite. Então a gente tá aqui, tem aqui um rio ou um mar, e aí tem um canal. Então nós vamos fazer um recorte aqui nesse retângulo, tá? É isso que a gente vai analisar. Esse recorte a gente joga para cá. Então é isso que a gente está olhando. Aqui está o mar, aqui está o canal. Então primeiro, gente, como eu falei para vocês, onde está vermelho aqui, tem a presença do mangue vermelho, tá? Então a gente tem aqui os canais também. Nas regiões um pouco mais altas, temos a presença do mangue branco. E nas regiões chamadas regiões entre marés, a maré muito alta ou entre a maré muito baixa, ocorre um mangue preto. Mas, pessoal, isso é uma maneira didática da gente enxergar a zonação, tá? Em campo é mais difícil. E assim, é difícil a gente estabelecer em campo exatamente, não é uma linha que divide, daqui para lá eu vou plantar mangue vermelho, daqui para lá eu vou plantar o mangue branco. Quando a gente está fazendo a restauração florestal, muitas vezes essa diferença só aparece depois. Então vocês vão entender aqui, ó. Olha que interessante. Vamos olhar essa figura aqui da esquerda. Repara que aqui nós temos essa árvore menor, essa planta, essa muda menor, isso é o mangue vermelho, tá? Aqui deve estar mais ou menos, pessoal, com mais ou menos 1,10 m, 1,20 m de tamanho. Mas aqui ao fundo, vocês veem que tem uma vegetação aqui. Isso aqui é um mangue branco, tá? Esse mangue branco está com mais ou menos 2,5 m a 3 metros. Sendo que esse mangue vermelho aqui também, essas duas regiões elas foram plantadas na mesma época. Aqui temos mais ou menos 2,5 anos a 3 anos de plantio. 3 anos, vamos arredondar aqui. Olha que diferença, né? Quando nós fizemos a roçada nesse ambiente, plantamos aqui o mangue branco, porque era uma área teoricamente mais alta, mas depois de um tempo, nós tivemos que fazer logo a substituição pelo mangue vermelho, porque essa região o mangue branco morreu. E aí viemos fazer o plantio de um mangue vermelho, e aí o mangue vermelho se pegou na área. Então muitas vezes é difícil mostrar. Agora que depois que já está estabelecida a área, né, fica fácil de mostrar para vocês onde começa, onde termina a zonação. Mas quando a gente está fazendo o plantio, que está aquele, né, como eu mostrei para vocês, aquele monte de samambaia cortada no chão, como é que você vai saber ali onde começa, onde termina? É difícil, tá? Isso vem mesmo com cuidado, por isso que a gente faz o cuidado, faz todo o acompanhamento do projeto, para que depois de 4, 5 anos a gente entregue realmente uma área restaurada. Então é por isso que é importante sempre ficar monitorando e nunca plantar e largar para lá, porque plantar e largar para lá, geralmente, o projeto vai ser fadado ao fracasso. Então, aqui vocês estão vendo uma boa zonação, tá? Mas, como eu falei, depois de feito o trabalho, aí fica mais fácil ser visto. Aqui também está vendo uma mesma situação, tá? Nessa região aqui é um ambiente de acúmulo de água, então nasceu só o mangue vermelho, mas aqui atrás tem o mangue branco, que está aí com 1,8 m, está com uns 2 metros, 2,5 metros de altura, plantados mais ou menos na mesma época. Então a gente plantou na mesma época, mas só que o mangue branco morreu, e aí depois entramos com o mangue vermelho nessa região. O mangue preto, outra questão, gente, outra informação importante, já falando aqui, né, que eu falei para vocês, do mangue preto, essa espécie. Na nossa experiência aqui, é uma espécie que ocorre. O bom de plantar mangue preto é a partir do momento que a gente já tem árvores nossas aqui no meio, tá? Gerando sombra, porque o mangue preto ele não gosta muito de sol intenso. Então nós plantamos o mangue preto como a gente chama de enriquecimento, né? Plantamos o mangue preto quando a gente já tem mudas que possam proporcionar sombra para essa espécie. E aí, pessoal, acabei de falar para vocês, né,
que é importante cuidar, é importante fazer a manutenção. Geralmente um projeto a fase de implantação, ela leva aí, depende muito do projeto, né? Depende da magnitude, mas pode levar alguns meses, por exemplo. Mas a questão é, finalizei a implantação, um exemplo, tá, hipotético, levei aí 6 meses fazendo a implantação de uma área. Eu tenho que levar pelo menos 4 anos, 3 anos aí, dependendo de umas áreas, mas 4 anos para eu dizer assim, olha, vai virar floresta. Eu preciso cuidar, eu preciso voltar periodicamente nessa região para evitar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a regeneração de samambaia. Se essa samambaia crescer e se alastrar, e fazendo a roçada principalmente daquela forma errada, como eu mostrei para vocês, olha o que acontece aqui, a figura da direita. Se vocês repararem, a gente tem um domínio de samambaia, mas olha a muda aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é uma muda de mangue branco. Ela está sufocada aqui no meio dessa samambaia. Se deixar do jeito que está, essa muda vai morrer. E aí, olha o tanto de tempo, o tempo de recurso, e acaba virando um impacto, né? A área que poderia se transformar logo numa floresta vai voltar a ser samambaia. Então, é preciso do cuidado periódico dos projetos de restauração florestal. E aqui a gente está vendo de novo a samambaia crescendo, se alastrando, então nós voltamos à área e fazemos essa roçada. Vou falar para vocês, assim, quando a gente faz a roçada bem feita, da forma como eu pontuei para vocês, né, arrancando todo o rizoma, a gente faz mais umas 2 roçadas dessa daí de manutenção e aí já controla a samambaia, tá? Cada roçada aí com espaçada mais ou menos uns 3 meses, né? A gente faz a implantação, terminou a implantação, faz uma roçada, 2, 3 meses depois faz outra e pronto, já praticamente elimina a presença da samambaia. Então, um excelente controle quando a gente faz. Então, a gente está vendo aqui a muda aqui no meio e fazendo a roçada aqui ao redor. É claro, todo plantio, toda atividade de restauração florestal, as mudas morrem, tá? Isso é natural, tá? Ter mortalidade de muda. Só não pode ser demais. Então a gente faz um replantio das mudas mortas e faz um novo tutoramento. Então aqui o nosso cooperador aqui, a pessoa fazendo esse replantio de mudas, fazendo a amarração em 8. E aí, gente, só voltando aqui naquela figura que eu mostrei para vocês, né, do nosso reflorestamento. Reparem que aqui tem uns buracos, né, sem muda. Então aqui são locais onde a gente teve mortalidade. E depois a gente voltou e fez o replantio. Então não vai dar para vocês verem, mas aqui tem um tutor com uma muda bem pequena aqui, né? Outra muda aqui. Então esses espaços antes estavam aqui, né? Porque as mudas morreram. E aí quanto que eu tenho que replantar? Qual que é o cenário crítico, né, de que o projeto não está indo bem? Quando a gente faz a implantação, e aí a gente volta na área periodicamente, ali a cada 3 meses, às vezes até 4 meses, nós não podemos deixar a mortalidade ser maior que 10% do número de mudas plantadas. Então, por exemplo, plantei 10.000 mudas, tá, num projeto. Se eu tiver até 1.000 mudas mortas nesse projeto, não tem problema. Acima de 10% começa a ter problema. Tá? Então, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% já é um número assim irreal. Então, é importantíssimo voltar na área e replantar. Agora, se você tem até 10% de mortalidade, não precisa replantar. Tá? Não é tão necessário. Agora, claro, esses 10% têm que estar distribuídos em toda a área da restauração. Não adianta ser os 10% concentrados numa área, porque aí o problema é muito local. Aí, obviamente, né, vamos supor, no nosso exemplo aqui, as 1.000 mudas não podem estar concentradas nessa mortalidade, porque aí com certeza tem um fator pontual ali atuando. Agora, se esses 10% estão distribuídos aí por toda a área do plantio, não tem problema. A partir disso, né, acima de 10% temos problema. Então, a equipe vem ao campo, né, a gente distribui a equipe em campo, e a equipe vai andando, percorrendo as chamadas linhas de plantio para entender, e vai quantificando. Vai andando mesmo, e quantificando, ó, teve uma mortalidade aqui, teve uma aqui, e a gente, no final,
faz o percentual de mortalidade para saber se a gente precisa restaurar ou não. Tá? Hoje, nossos projetos aqui na Guardiões do Mar, nós conseguimos atingir aí uma mortalidade de 5%. Então, o limite é 10%, nós reduzimos aí para 5%. E é um número tranquilo de atender, mas você trabalhando com 10% não tem problema, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, não adianta plantar e largar para lá. Como eu falei para vocês, eu tive um problema de uma área que nós plantamos o mangue branco. Vocês imaginam que saber aqui exatamente onde é a zonação é difícil. Então nós plantamos o mangue branco, mas depois de um tempo nós percebemos que esse mangue branco veio a morrer. E essa área, olha que interessante, né? Começou a abrir um canal, uma linha aqui. Um canal de drenagem mesmo, por conta da flutuação da maré. E a partir disso a gente teve que plantar o mangue vermelho. Então isso é normal, o acompanhamento do projeto. Para isso a gente faz um monitoramento da qualidade. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um manual de procedimentos, tá? Elaborado aqui, criado pelo nosso órgão estadual, o INEA, que mostra realmente como fazer, como que deve ser feito o monitoramento de projetos de restauração florestal. Então aqui no caso nós estamos esticando uma trena, uma linha, desculpa, de 25 metros, e aí nesses 25 metros nós vamos quantificando se houve mortalidade, se não houve. Essa descrição está aqui nesse manual, eu estou disponibilizando para vocês também, para que vocês leiam. E aí, a partir disso, a gente monitora a qualidade. Porque não adianta plantar e largar para lá. Tem que ter um acompanhamento contínuo. Esse monitoramento da qualidade, a gente faz a cada 6 meses nos nossos projetos. Então, todo semestre, nós voltamos em todas as nossas áreas e fazemos esse estudo para saber se o reflorestamento está caminhando para uma restauração florestal. Então, aqui nós medindo, estamos medindo aqui o diâmetro de copa da árvore. O diâmetro de copa é de ponta a ponta, para saber se a árvore está crescendo. Nós monitoramos também a regeneração natural, porque aqueles propágulos que eu mostrei das espécies, as nossas mudas vão produzir esses propágulos, vão cair aqui no solo e vão gerar novas mudas. Ou também esses propágulos vão vir na maré e serem depositados aqui, e também são objetos de monitoramento nosso. Então, por isso que é tão importante fazer o acompanhamento da qualidade dos projetos. E aí, pessoal, a partir de agora, vocês vão acompanhar comigo a evolução de um projeto nosso, tá? Que começou lá em 2013, e eu gosto bastante dessa foto, porque na hora que eu tirei, passou uma mutuca aqui, não dá pra ver, né? Tá um pouco embaçado, mas passou uma mutuca aqui. E vocês vão ver como que está essa mesma área, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem as linhas de plantio. No primeiro momento parece ser um ambiente artificial demais. Com relação ao espaço entre uma muda e outra, nesse projeto nós optamos por um espaço entre mudas a cada 2 metros, tá? Então 2 metros a cada muda plantada. Porque essa era uma área suscetível a processos erosivos. Então o espaçamento de 2 metros é um espaçamento adensado, que nós chamamos, e essas mudas vão crescer muito rápido e criar copa para proteger esse solo. Então o nosso objetivo era esse. Então nós plantamos, só para vocês terem uma ideia, 1 hectare são 10 mil metros quadrados, tá? O pessoal tenta associar, só para vocês imaginarem, um campo de futebol é 1 hectare, mas um campo de futebol é um pouco menor, tá? Com 1 hectare, mas vamos pensar num campo de futebol. Um campo de futebol tem praticamente 1 hectare, e dentro desse 1 hectare, plantando mudas a cada 2 metros, nós teremos 2.500 mudas plantadas. É claro que esse espaçamento ele pode ser maior. Eu posso plantar aqui 3x2, 3x3, depende, tá? E aí, gente, entra numa peculiaridade que vocês vão encontrar no livro que eu vou disponibilizar para vocês sobre restauração florestal. Então, cada situação, por isso que é importante fazer o diagnóstico, cada situação vai exigir um espaçamento diferente. Mas se você aplicar o 2x2 ou o 3x2, tá excelente. Então, acompanhando aqui, né, 2013, 2015, vocês já veem a diferença, né? Olha só, as mudas em 2 anos já passaram aqui a minha altura. Então a gente já começa a ver mais verde. 2017,
como é que já cresceu. Nós colocamos aqui, a gente estava fazendo um experimento de campo, então colocamos algumas estacas de bambu aqui, de eucalipto, para delimitar uma área, mas é o mesmo ambiente. 2019, olha só como que já ficou um ambiente sombreado, né? A gente já vê aqui as copas se tocando, olha que ambiente bonito. E finalmente 2024, essa foto aí tem uns 2 meses mais ou menos. Olha só como que aquele ambiente que antes estava assim, totalmente, né, entre aspas, artificial para os leigos, mas para vocês que estão acompanhando aqui, veem que olha como é que fica bonito. Você entra aqui nessa floresta e aí sim, gente, nesse ponto a gente fez uma restauração florestal. Esse ambiente, ele voltou, tá voltando, né? Porque é uma evolução, mas ele vai voltar certamente ao que era antes. Então vocês veem aqui que as mudas aqui, as copas se tocando, e vocês veem até a samambaia. A samambaia aqui está no comportamento dela, está formando uma touceira, né? Um grupo, um agrupamento, e não se alastrando por grandes áreas. Se vocês olharem aqui no chão, no substrato, esse monte de ponto verde são propágulos que caíram dessas plantas mãe e vão se desenvolver e criar novas mudas. Então a gente está tendo um processo de sucessão florestal acontecendo. Se por acaso alguma dessas mudas vier a morrer, então, por exemplo, o que é comum, né? Cai um raio aqui e abre uma clareira. Essas mudas que estão aqui embaixo vão começar a tomar conta dessa clareira e se transformar numa nova árvore. Então a sucessão florestal está ocorrendo. Então só para vocês terem uma ideia, tá? De como que estava a área antes, com toda essas clareiras abertas, e aqui depois de um processo de restauração florestal, como que melhorou, como ficou mais verde. Então nós ampliamos habitats. E aí, gente, também nós fazemos um monitoramento de fauna, né? Como eu falei para vocês, não adianta plantar e largar para lá, tem que cuidar. Então a gente também faz o monitoramento de fauna. Se vocês olharem aqui, existe uma câmera trap, que ela registra o que está acontecendo. E olha aí, nosso amiguinho aí, o Mão Pelada, correndo pela área de restauração. Ou seja, todos aqueles processos ecológicos que estavam perdidos, que por conta do desmatamento, cresceu a samambaia, né? Fizemos o reflorestamento, plantamos as mudas. Olha aí, hoje a gente já tem a fauna associada à restauração florestal. Olha que bonito, né? Essa imagem foi do ano passado, o registro aí. E também, claro, a gente tem o retorno do caranguejo sá, do guaiamum. Então, conforme a gente vai fazendo projetos de restauração florestal, nós vamos melhorando a qualidade do meio ambiente como um todo. E aí, pessoal, trabalhar em manguezal não é simples. Trabalhar em manguezal é muito difícil. Então, apesar de toda a exuberância do ambiente, nós estamos aqui, né, fazendo monitoramento, atolando aqui no buraco aqui durante o caminhar ali do diagnóstico de campo. Aqui a gente está vendo o ambiente que a maré sobe e inunda tudo e não dá para trabalhar num ambiente desse. Nessa foto da direita, que vocês estão vendo aqui, pessoal, são os nossos trabalhadores aqui colocando, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma porta de geladeira, gente. E a gente coloca os insumos aqui em cima e vai andando com essa porta de geladeira distribuindo as mudas. Porque se você tentar andar aqui sem esse apoio dessa prancha, você afunda pelo menos até a cintura. Então é muito difícil, um local complexo de se trabalhar. Então, por hora também, né, às vezes a maré está muito seca, a gente não consegue passar e às vezes a gente tem que empurrar barco, a gente não consegue, né, acessar as nossas áreas. Para quem trabalha no manguezal aí, o maruim, né, gente, ou o mosquito pólvora, que é o terror aí de muitos trabalhos. Então, o maruim é algo bem complicado de se trabalhar, né, um ambiente desse, com o período do maruim ativo. Então, com a nossa experiência aqui, a gente não recomenda trabalhar quando tem o maruim. Não vale a pena.
Não vale a pena ir ao campo e se sacrificar tanto, até por conta do nosso cuidado com a nossa saúde. Então são períodos que a gente não vai ao campo. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que é algo muito ruim, né? Na mão aqui do nosso biólogo. Ele estava em campo nesse dia, infelizmente, e fez esse registro para a gente. Então, gente, diante de todas essas dificuldades que nós encontramos nos manguezais, precisamos ter uma cultura de saúde, segurança e meio ambiente. A sigla é SSMA. Por quê? Pessoal, nosso maior bem é a nossa vida. Nosso maior bem são as pessoas que estão trabalhando lá no manguezal. Então, precisamos ter uma cultura de SSMA. Então, a partir de um contrato que nós tivemos, nós incorporamos essa cultura. E foi muito importante porque é difícil a gente ver tanto cuidado com a saúde, né? Muitas vezes a gente percebe isso na construção civil, né? Quando você vai numa obra, uma grande obra de uma incorporadora, enfim, de uma construtora, você vê lá o pessoal com os EPIs, com capacete e tudo. E isso também precisa ser levado para o manguezal. Não é porque a gente está num ambiente natural e num ambiente muitas vezes inóspito que a gente não tem que ter cuidado com a nossa saúde. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é o Rodrigo, né, que é o nosso colaborador, fazendo o diálogo diário de segurança, ou seja, o DDS. Então, no início de todo o trabalho, nós conversamos em grupo, apontando quais são os principais problemas, os principais riscos que nós podemos encontrar. Por exemplo, a pessoa pode estar roçando aqui a samambaia e ter uma casa de marimbondo. Então, o que fazer numa situação dessa? Então, é preciso ter diariamente a cultura da segurança implantada nas pessoas que trabalham no manguezal. Tá, gente? Não é para se aventurar, não existe herói, não. Existe o cuidado com a saúde. E imaginem vocês que a pessoa está trabalhando e tem um mal súbito. Como que faz? Então, gente, aqui é uma simulação, tá, de um mal súbito. A pessoa que passou mal, desmaiou, né, na simulação, não desmaiou de verdade, mas aqui na simulação. E aí, como é que faz? E aí, pessoal, diante de tantas simulações, de tantos treinamentos, nós incorporamos essa maca. É uma maca chamada maca SCAD, ou maca envelope, que a pessoa, que os outros trabalhadores colocam essa pessoa aqui e ela fica literalmente envelopada, tá? E aí essa pessoa, ela consegue ser arrastada no substrato do manguezal com toda a segurança, porque isso é uma maca, apesar de ser plástica, é um material muito rígido. Porque pensem comigo, gente, imagina uma maca convencional que as pessoas, tipo aquela maca usada em campos de futebol, né, que a pessoa vai carregando a pessoa, levanta a pessoa. Um substrato que tem muita lama, as pessoas que estão conduzindo certamente se atolariam com muita facilidade. Ou poderiam ter uma contusão por conta disso. Então a gente coloca a pessoa aqui na maca SCAD e vai arrastando essa pessoa até o local, o barco, a embarcação de resgate. E aí, aqui na figura da esquerda, gente, estamos vendo a área de vivência, tá? Essa é uma tenda com proteção V. Então é importantíssimo isso. Vocês estão vendo cadeiras aqui para as pessoas sentarem, as pessoas têm que ter um conforto, sentar. Tem água potável, gelada para as pessoas beberem. Então, todo mundo aqui com proteção, né? Proteção na nuca, boné, camisa com proteção UV também, porque o calor é muito excessivo. Mais uma vez, né? Porque a gente está trabalhando num ambiente natural que não temos que ter cuidados, né? Então, aqui é um banheiro químico que nós temos. É um banheiro portátil, tá? É uma pequena mala. Aí tem uma tenda. E aqui esse banheiro é levado para o campo, colocado em cima de um pallet para as pessoas fazerem suas necessidades. Porque aquilo, né, gente? Trabalhar no meio ambiente, enfim, vai ali no mato. Mas lá no mato pode ter algum animal peçonhento, enfim. Então existe um local próprio para a pessoa ir ao banheiro. Isso é fundamental e é importante que isso seja difundido, essa cultura do SSMA seja difundida. Aqui a nossa equipe fazendo a vistoria do kit de primeiros socorros. Em muitos locais de difícil acesso nós colocamos esses pallets
para facilitar o caminhar, e aí as pessoas não sofrerem contusões. Imagina levar uma roçadeira aqui por cima e a pessoa ir atolando. Isso causa um desgaste físico muito grande. Então, colocamos esses pallets para facilitar a locomoção. E pessoal, a grande questão dos nossos projetos aqui na Guardiões do Mar é a parceria com a comunidade local. Então, a Guardiões do Mar, que mais uma vez, né, a instituição que eu represento, faz toda a coordenação técnica, o gerenciamento de projetos, captação de recursos, e a gente tem como grande parceira a Cooperativa Manguezal Fluminense, que são pessoas que são catadores de caranguejo, pescadores, são pessoas que moram nos manguezais, vivem com essa região, então há uma grande sinergia aqui entre essas duas instituições. Eles são a equipe que estão em campo fazendo a restauração florestal, tá? Então é preciso sim ter muita parceria com os locais. Eu trabalho em manguezais há 12 anos e a cada campo que eu vou sempre estou aprendendo com eles, sempre tem uma coisa nova. É importantíssimo a gente ouvir os locais, tá, gente? Aqui a gente tem aqui a equipe da Guardiões do Mar, nossa equipe aqui com os membros da comunidade tradicional. Essa moça linda aqui é a Dona Eugênia. Dona Eugênia é nossa coordenadora de plantio. Ela que gerencia, né, em campo toda a equipe, bota o pessoal para trabalhar, bota os homens para trabalhar e faz tudo com muito amor e muito carinho. Nossos projetos também, eles têm uma vertente social, tá? Esses jovens, eles são da comunidade de escolas de uma comunidade carente de um município aqui perto de nós. Então esses jovens foram capacitados durante 9 meses em temas ambientais. Eles receberam uma bolsa para estudar, então ficaram lá se capacitando em termos ambientais, e aqui estão com a gente fazendo um plantio. E aí, pessoal, vocês vão também encontrar muitas coisas que a gente faz aqui no nosso na mídia. Então, recentemente nós tiramos uma importante entrevista para Um Só Planeta, onde mostramos aqui as nossas ações. Se vocês puderem acessar essa entrevista, foi muito, muito interessante. Eu costumo dizer até que eu ganhei de aniversário, 17 de outubro foi quando ela foi ao ar. Aqui uma entrevista, né, sobre também a questão dos jovens, a comunidade carente, como eu ensinei para vocês. E, pessoal, já indo para o final aqui do nosso bate-papo, todo esse conhecimento adquirido com conhecimento técnico, com conhecimento tradicional, ele precisou ser passado adiante, né? Como eu falei para vocês lá no início, não havia nenhum conhecimento técnico formalizado sobre restauração florestal. Então nós elaboramos alguns artigos. Falando sobre o monitoramento da qualidade da restauração florestal, bem interessante. Esse é bem legal, tá? Se vocês puderem acessar, que fala sobre a comunidade tradicional atuando na restauração florestal. A questão de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, praticamente, gente, a gente tem muito difundido em outros setores. A construção civil, né, é muito forte, nas fábricas, nas indústrias, mas no meio ambiente é pouquíssimo desenvolvido, SSMA. Então nós trouxemos esse artigo, então se vocês puderem dar uma lida, é bem interessante. Eu tive a honra de ser o autor do primeiro livro que trata, né, de um dos primeiros livros que tratam aí sobre a restauração florestal de manguezais. Então nós criamos aqui o Manual da Restauração Florestal de Manguezais. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é um resumo do que está aqui nesse livro. Esse livro foi elaborado no Projeto SAC, é um dos maiores projetos que nós temos. Então, se vocês puderem acessar, tá? Também estou disponibilizando aí para vocês o arquivo, mas ele também está disponível. Se vocês botarem aí Manual de Restauração de Manguezais, já vai aparecer para vocês. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, que a gente conseguiu juntar o conhecimento acadêmico, conhecimento técnico e o conhecimento tradicional e colocar isso num livro. Então, é um material que me orgulho bastante. E, pessoal, quando vocês ouvirem falar de Baía de Guanabara, vocês vão ouvir sempre falando muito da poluição, que ela está desmatada, que ela está degradada, mas ela também tem muita riqueza, ela tem muita vida. E aí costumamos dizer que, infelizmente, né, a coisa boa não vende, o que vende é a tragédia. E aí,
colocamos, né, que infelizmente, né, é a Bahia que ninguém vê, que apesar de sua exuberância e toda a sua importância socioambiental, não é tão falado. Então por isso que a gente tenta ao máximo aqui difundir toda a beleza e todos os recursos que a Baía de Guanabara ainda possui. Muita vida há nesse local. Então o que vocês estão vendo aqui é Manguezal, é Baía de Guanabara, é Rio de Janeiro e municípios ao redor. E nós trabalhamos em 2 unidades de conservação, a ESEC Guanabara e a APA de Guapimirim. Então são 2 unidades localizadas na mesma região, que são as unidades de conservação, uma das mais importantes para a proteção dos manguezais. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês que a gente começa fazendo reflorestamento e tenta caminhar para a restauração florestal? Então, e na restauração florestal a gente tenta chegar o mais perto possível de uma floresta nativa antes do impacto? Só para vocês terem uma ideia, tá? Toda essa margem direita aqui tem hoje mais ou menos 9 anos, 8 anos após as nossas atividades de implantação. Aqui foi tudo reflorestado. E hoje, né, a gente olha aqui de cima e vê a rugosidade dessas árvores aqui. Hoje é muito difícil chegar aqui e já dizer que, poxa, houve um projeto de reflorestamento aqui? Então, é muito difícil, porque parece uma área nativa. Então, isso nos orgulha tanto, esse trabalho de proporcionar melhoria para o meio ambiente e também geração de renda para a comunidade tradicional, porque quem trabalha aí no campo são pessoas que moram na região. Então, isso nos orgulha muito de ter ampliação de habitats dessa forma. Só a título de curiosidade, essa região aqui, né, que vocês estão vendo, é uma área que recentemente está passando por um processo de restauração florestal. Então por isso que ela está um pouco aberta aqui, mas é um ambiente que daqui a pouco vai estar igual a esse mais conservado. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço imensamente. Deixa eu voltar aqui para vocês para a gente bater um papo. Eu agradeço imensamente a oportunidade dada a mim para ministrar essa palestra aqui para vocês sobre restauração florestal. Minha grande amiga Fabi, obrigado por esse convite. Me senti muito honrado. O que vocês estão fazendo é um grande diferencial para que haja sensibilização dos manguezais. E pessoal, eu deixo aqui disponibilizado, tá? Esse QR Code é do meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho que eu desenvolvo aqui com a Guardiões do Mar, sintam-se à vontade de me chamar lá no LinkedIn. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, sintam-se à vontade também de perguntar, tá? Eu vou disponibilizar muitos arquivos para vocês, então tem o dever de casa aí da leitura. Então tem o livro que eu escrevi, tem outros documentos acessórios que julgo serem muito importantes aí para vocês. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Tudo de melhor. Estou gravando aqui, né, já de madrugada. Então, perto do Natal, então desejo para vocês um excelente final de ano, um excelente Natal, um próspero ano novo e que tenhamos muitas áreas de restauração aí pela frente e que muitos habitats degradados possam se transformar em ambientes sadios. Tá bom? Um grande abraço para vocês, gente.